Paz de Cristo, amados de Deus. Mais uma vez voltamos ao texto de Mateus capítulo 24, versículos de 11 a 14, para meditarmos nesta série de mensagens sobre o Evangelho do Reino de Deus. No estudo anterior, nós vimos que o texto diz no versículo 11: se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Há um propósito, há um objetivo desses falsos profetas, desses enganadores, que a palavra diz que tem cara de piedade, negando, entretanto, o poder. Isso me faz lembrar um acontecimento muito interessante que se deu na vinda de um sacerdote de uma das igrejas históricas da nossa humanidade, não evangélicas. Ele estava passando pela Avenida Presidente Vargas e a mãe, com um filho no colo, muito doente, rogou a ele que intercedesse, que abençoasse o filho dela. Ele disse assim: eu não posso fazer nada, eu não sou Deus. Nega a verdade, não exerce o sacerdócio, não ministra aquilo que deve ser ministrado, porque a verdade foi lançada por terra. Se tivesse a consciência de que foi chamado para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ser manifestador das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, conforme a palavra de Deus nos diz, nos afirma a nosso respeito, certamente teria imposto as mãos sobre aquela criança para abençoá-la. Volto a dizer, ainda não estamos habilitados para toda boa obra. Contudo, não é por isso que vamos deixar de exercer a nossa tarefa, porque é pela prática que nós somos transformados. E a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Devemos praticar, transformar-nos pela prática, na medida, no momento em que o nosso entendimento é renovado pela verdade da palavra de Deus. Contudo, os falsos profetas têm um objetivo: lançar por terra a verdade. E por isso contam mentiras. Daí o termo falso. Profeta é aquele que anuncia. O falso é o que anuncia a mentira, o engano. Agora o versículo 12 que eu gostaria de meditar hoje diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Dois aspectos muito interessantes neste texto. Primeiro, se multiplicar a iniquidade. A coisa começou pequena, diante de uma igreja poderosa, que era a igreja do tempo de Jesus. Jesus fazendo milagres assustadores. O texto da multiplicação dos pães diz que ele subiu ao monte e multidões subiram com ele. Sim, multidões no plural, não é multidão não, multidões subiram com ele. E eu fico imaginando a subida daquele povo: manco, ressecado, leproso, todo tipo, cego, todo tipo de enfermo. A dificuldade para chegar lá em cima. Chegaram lá em cima, ficaram lá a ouvir Jesus durante 3 dias, participaram do milagre dos pães, comeram dos pães, viram Jesus curando a todos os enfermos, diz o texto. Agora você imagina a descida desse povo. Subiu doente e desce curado e feliz. Para subir foi um sufoco, uma dificuldade muito grande. Mas para descer, desciam correndo, porque estavam andando pela primeira vez, estavam curados. Por isso, muito felizes. É assim. Quando a palavra manifesta o amor que ela traz nela.
Agora, presta atenção nesse texto. E por se multiplicar a iniquidade. É muito interessante nós fazermos uma diferença significativa com o termo iniquidade e impiedade. Impiedade são os atos ímpios. É o comportamento reprovável. São as atitudes que não se aceita. Isso é iniquidade. Obra iníqua, obra das trevas. Agora, impiedade não tem a ver com atitudes erradas. Tem a ver com mentiras, enganos. Iniquidade é coisa do iníquo. Iniquidade é coisa do engano. E impiedade é coisa do ímpio. Ora, todos fazem parte do mesmo grupo, mas é muito importante nós sabermos que aqui diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o engano, a mentira. Aqui não está tratando de comportamento pecaminoso, muito embora seja pecado torcer a palavra. Mas aqui está tratando diretamente a respeito da verdade e da apostasia. Quando o texto diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por que o amor se esfria de quase todos? Porque a verdade, ela traz em si o amor. Tem um texto bíblico que diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para que passais conhecer com todos os santos qual seja a altura, profundidade, largura e comprimento. E conhecer o amor de Cristo. Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne. Conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor da verdade. Sem o conhecimento do amor da verdade, sem acolher no coração o amor da verdade. O texto que eu citei termina dizendo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não pode acontecer essa bênção maravilhosa que é ser tomado de toda a plenitude de Deus. Eu, você e todos os que acolherem o amor da verdade no coração. Somos desafiados a isso. O amor se esfriará de quase todos, quando na verdade o amor era para estar sendo aquecido cada vez mais. Ou seja, quando Jesus sobe o monte e leva aquela multidão com ele e fala durante 3 dias para aquela multidão, eu tenho certeza que ouvir Jesus 3 dias ali foi mais fácil do que ouvir muitos pregadores meia hora. Deve ter sido um ambiente espetacular, maravilhoso, cheio de glória. Depois de 3 dias, o quê? Comer? Sim, senhores, a manifestação do amor da verdade sendo ministrada e a manifestação do amor de Jesus. A Bíblia diz assim, ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que Jesus. Por quê? Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra, ele tem a plenitude do amor, da verdade no coração. Nós somos chamados para sermos assim, igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem contaminação ou coisa alguma parecida, porém santa e sem defeito, perfeita em amor. Este é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Devemos atentar para não permitir que a iniquidade se multiplique em nosso tempo. Ao contrário, que ela seja varrida, dissipada, que a verdade venha e tome lugar no nosso coração. Ainda que não estejamos andando nela, que tenhamos a certeza de que o que a palavra de Deus fala a nosso respeito se cumprirá cabalmente. E assim passemos a viver para a glória do nome de Deus. Em nome de Jesus. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.